Aqui é Hermelino Espíndola e esse é o nosso Papo com Lojista, nosso quadro aqui semanal onde a gente fala um pouco sobre gestão de lojas, o dia a dia, os desafios, enfim, uma reflexão sobre como otimizar a nossa operação, né? Antes de começar, eu sempre gosto de lembrar que a gente também tem no formato podcast. Então tem gente que gosta de ouvir, quem prefere ouvir, procura a gente nas principais plataformas de podcast que vai encontrar a gente. Só procurar lá Falando de Loja que você já encontra a gente, né? Bom, qual é o tema que eu quero pensar e fazer as nossas reflexões hoje? Como otimizar o lucro da loja, como melhorar os lucros, não é? Essa é uma área que interessa a todo mundo, né? Quem não quer melhorar os lucros. Só que é importante a gente, não é só desejo, não é só vontade, é estratégia, é gestão, é administração, é prioridade, é saber o que fazer, onde mexer, não é? Aliás, eu quero até fazer um comentário aqui que eu acho muito interessante. Tem muita gente que quando eu vou conversar, muito lojista, e aí reclama, Hermelino, você fala muito em números, você fala muito em indicadores e tal. Pois é, né? Mas se você não mede, nada que você não mede, você não tem como gerenciar. Então, é fundamental que você tenha indicadores em todas as áreas. Eu sempre costumo dizer, a loja é matematizável. Não é? Tudo na loja você tem como traduzir em indicadores matemáticos. A partir do momento que você tem um indicador, você tem um dado preciso. Você reduz a percepção, a intuição. Não é? A intuição é importante, a percepção é importante? Sim, mas em outros aspectos. Por exemplo, quando você vai escolher que mercadoria que você acha que vai girar bem, que você acredita, né, que você aposta em modelos, em tendências, etc., aí sim cabe muito mais a questão de feeling, de intuição, de percepção, de talento pessoal. Tem gente que tem um talento aprimorado para isso, né? Saber escolher quais os itens que vão girar mais e tal, porque realmente é o lado que o lojista precisa decidir na parte apesar de ter tendências e pesquisa e orientações nessa área, mas acaba sendo, em última instância, uma decisão a partir de uma percepção, de uma aposta. Por outro lado, na gestão, aí não, aí são indicadores, em todas as áreas de venda, o financeiro, retaguarda, o montante de compras. Então, eu sempre digo, talvez, o que comprar no sentido de modelos, fica no talento, mas o quanto comprar, aí é matemática. Aí você dimensiona, você calcula uma verba de compra, então é possível você dimensionar quanto você precisa comprar, inclusive departamentalizar, fazer a gestão por categorias, que aliás Eu ainda vou fazer um papo exclusivamente de aprofundando a gestão por categorias, que é um tema estratégico na gestão, impacta fortemente nos resultados, não é? Mas hoje eu vou abordar, enfim, a gente vai comentar alguma coisa sobre categorias de produtos que eu acho que são pontos relevantes e importantes dentro desse contexto do que a gente vai conversar hoje. Quando a gente fala de lucros, uma outra coisa que é importantíssima é não se iludir, achar que muita gente diz assim, Hermelino, eu preciso melhorar a venda, preciso melhorar a venda, preciso melhorar a venda, como se só vender fosse a solução. E às vezes, e não é raro, você se deparar com uma situação que quanto mais vende, pior fica. Não é? Você já pensou nisso? Pois é, mas tem. Né? Eu mesmo, na minha história de consultoria ao longo desses muitos anos que a gente está aí na estrada, não é? Eu já vi lojista cada vez se afundando mais, alavancando vendas. Venda, 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 puxando venda. Não é? E quanto mais vendia, pior ficava. Por quê? Precificando errado, achando que estava fazendo um grande negócio, aplicando uma margem, né? Um markup baseado numa estratégia de preço, ter preço para ter volume de venda e comprando baseado nessa estratégia que vinha pensando, e quanto mais fazia isso, pior ficava, maior aumentava o rombo. Por quê? Porque não tinha controles efetivos dentro da loja, dentro da operação, para dimensionar adequadamente quais eram suas margens líquidas, qual era seu giro de estoque, a cobertura, as despesas fixas, variáveis, enfim, não tinha uma noção exata, achava que
que a questão era vender, tinha que puxar venda, vender mais, vamos vender mais, e na verdade era o pior, era o contrário. Não é que não tinha que vender, evidentemente que uma loja vive de venda, mas venda saudável. Venda dentro de um contexto... Vou dar um exemplo objetivo, concreto. Certa vez eu fui atender uma rede de lojas e a gente viu que, num primeiro instante, na fase ainda de diagnóstico, quando eu fiz os levantamentos, e eu e minha equipe, nós levantamos os dados da empresa, a gente chegou à conclusão de que ela tinha uma quantidade de vendas muito elevada, porém o ticket médio era baixo e a margem líquida irrisória. Não é? Então, por incrível que pareça, para aumentar o volume total de faturamento da loja, seria necessário trabalhar no sentido de reduzir a quantidade de vendas fechadas, mas elevando, alavancando o ticket médio. Não é? Exemplo prático, ela fazia 3.000 vendas de R$ 35 de ticket médio. Não é? Quando ela tinha potencial para trabalhar com ticket médio de R$ 150, e evidentemente que essa quantidade de vendas cairia. Porém, é como eu costumo dizer, se você faz 10 vendas de R$ 100, você vai vender 1.000. Se você faz 10 vendas de R$ 300, você vai vender 3.000. Percebe? Então, às vezes você fazendo 10 vendas de R$ 100, você vai vender 1.000. Você fazendo 5 vendas de R$ 300, você vai vender 1.500. Você vai aumentar em 50% o seu faturamento, reduzindo pela metade a quantidade de vendas fechadas. Percebe? Parece maluquice, mas às vezes é necessário que você remexa, né? Mexa em alguns fundamentos dentro da loja, que você vai potencializar a rentabilidade da loja. Eu não estou dizendo que essa fórmula serve para todo mundo, evidentemente que não. Não é assim. Não é receita de bolo que pronto, serve para qualquer um. Aliás, quem vende receita de bolo, corre, né? Porque não é assim que funciona. Não existe solução única para todo mundo. Não é? Então é importante entender a partir de indicadores. Então é por isso que eu falo, quando reclama Hermelino, você fala muito de número, você fala muito de indicadores. Pois é, mas não tem jeito. Não é? Se você quiser competir nesse mercado hoje, se você quiser competir saudavelmente, gerando os lucros e os resultados que você precisa, você tem que entender, não tem outra alternativa. Não basta mais você ter um bom ponto, saber comprar mercadoria legal, saber escolher bem, escolher os fornecedores e venda. Muitas vezes você está atirando no próprio pé, está trabalhando contra o patrimônio, como a gente costuma dizer, não é? Por uma gestão que você acredita que está indo certo, mas na verdade você está... me lembra aquele exemplo de avião, não é? Quantos e quantos acidentes já aconteceram de avião, porque por falta de equipamento, de radar e de monitoramento, de pilotagem, o piloto acha que está subindo e está descendo, porque está à noite ou está com muitas nuvens ali, e ele tem a impressão que está subindo e está descendo. É só você pesquisar que você vai ver o que tem de acidente que acontece assim. Ou seja, faltou o indicador correto, porque se tivesse o indicador, não tomaria a decisão errada, que às vezes pode ser fatal. Não é? No caso do avião é uma tragédia, e na empresa não é muito diferente, quando você acha que está subindo e está descendo. Não é? Agindo, decidindo de maneira equivocada, não com uma má intenção, com uma boa intenção, evidentemente, mas decidindo errado. Você pode causar uma tragédia. Então, como melhorar, como fazer isso? Não tem outro jeito. Especialmente nos dias atuais. A concorrência cada dia mais acirrada. Os custos subiram demais. As despesas cresceram. Não é? Então, não dá mais para ir de orelhada, né? Só no olho e tal, e achar que isso já é suficiente para a gente gerenciar. Então, por exemplo, eu comentei que algumas lojas, eu conheço loja que alavancou muito as vendas e isso foi terrível, foi a própria destruição da loja, porque estava precificando errado. Então veja bem, quando a gente fala em precificação, né, esse é um aspecto que eu quero abordar com você, é importante que você conheça a composição do indicador. Não é só você multiplicar por 2.2, 2.5, 2.0, 1.8, como eu vejo muito lojista fazendo, e a hora que eu pergunto, ok, como é que está composto esse seu índice, esse seu markup? O que está aí dentro? E não sabe, a absoluta maioria. Eu costumo brincar, eu falo que de 10 lojistas que eu pergunto, 11 não sabem, não é? Porque é uma realidade, não se tem controle sobre isso.
Então, fórmula para precificação, no mínimo, tem que se fazer um cálculo para compor o que está dentro do markup. O markup ele é composto do CMV, do custo da mercadoria, ele tem ali as despesas fixas da loja, uma participação para pagar despesas fixas, ele tem uma parte que são as despesas variáveis, não é? As despesas comerciais, geralmente, aquelas que flutuam com a venda, e uma parte é lucro líquido. Então, é importante que eu entenda para que eu saiba exatamente como é que está formado o meu preço. E isso é uma fórmula matemática relativamente simples, desde que o lojista tenha os controles necessários e adequados e entenda como é que isso é formado. Porque a partir daí, consegue ter essa visão. E veja bem, muitas vezes eu conheço algumas lojas que, inclusive, sofisticam um pouco mais, o que é bom, departamentalizando. Olha, essa área, esse grupo de produtos, eu vou trabalhar com o meu markup X, 2,5. Essa área da loja é uma área que é variedade, miudeza, etc., acessórios, enfim, valores pequenos, eu tenho condições de trabalhar com um markup mais alto. Ok, então aqui eu vou trabalhar com 2,8. Aqui é minha mercadoria de combate, de porta de loja, de pesquisa de preço. Eu não tenho condições de trabalhar mais do que 2,0. Um exemplo, estou dando exemplos aleatórios, mas que é possível se dimensionar e trabalhar dessa maneira, não é? Desde que, como eu disse, você saiba fazer o cálculo, a rentabilidade por categoria ou por departamento. Então você sabe o que representa cobertura de estoque, espaço físico ocupado por esse departamento, não é? É importantíssimo. Outro dado que muito lojista não faz o controle, não é? Quanto é a despesa, quanto custa determinado departamento e que resultado que ele me dá, considerando, inclusive, a cobertura de estoque em função primeiro global e depois por categoria ou por departamento, porque é isso que vai me apontar quais são os departamentos que eu devo alavancar mais, se eu estou me posicionando corretamente, e aqui cabe um parênteses, o que é posicionamento mercadológico, não é? Posicionamento mercadológico é que tipo de produto, que tipo de público eu vou trazer com esses produtos que eu coloco aqui, ou com essa faixa de preço. Eu trago mais um público classe A, classe B, eu trago mais um público mais popular, e aí eu preciso me organizar para isso também, nos meus planos de pagamento, na maneira com que eu vou atender esse público, e assim por diante. Eu me lembro de um lojista, certa vez, que reclamou comigo, né, que entrava sempre a pessoa errada na loja, que ele tinha uma loja um pouco mais sofisticada, com itens, com produtos mais caros lá dentro e tal, e os clientes que entravam na loja eram clientes de produtos populares, que quando entravam na loja reclamavam, nossa, se assustavam com os preços. Não é? Mas aí quando eu olhava para a vitrine e porta de loja, ele punha lá produto baratinho, produto realmente de muita popularidade, e atraía para a loja dele um público inadequado. E aí reclamava que as pessoas que entravam na loja dele eram as pessoas erradas. Percebe? É uma coisa meio absurda, mas acontece isso. Não é? Um posicionamento mercadológico inadequado. A percepção que se tem olhando de fora, que o público-alvo tem de fora olhando para a loja. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você tem lá uma boutique e as pessoas entram lá procurando guarda-chuva, capa de chuva, é porque tua loja está errada, porque a pessoa vai olhar e vai falar, bom, não é esse tipo de produto que eu vou encontrar aí, não é verdade? Então, isso tudo vai impactando dentro dos resultados, por isso que sempre eu digo, não é o que eu faço para melhorar meu lucro, não é só aumentar preço, não é verdade? Ainda sobre departamento, por exemplo, precificação. Como isso impacta nos resultados da loja? Vou dar um exemplo. Então, é importante fazer as categorias corretamente, dimensionar. O que é uma categoria? É aquilo que define um grupo de produto. Vou dar um exemplo prático. Se você trabalha com confecção, por exemplo, então o que é uma categoria ou um grupo de produto? É calça, camisa, short, blusa, camiseta. Percebe? Isso é uma categoria. Dentro dessa categoria, eu vou ter o desmembramento dela, por modelos, por marcas, grades de tamanho, cores, etc. Mas eu tenho uma categoria. E aqui é importante, entra um fator, não importa o ramo, não importa o segmento que a loja atue, calçado, confecção, material de construção, material de decoração, brinquedos, produtos, não importa. Toda loja tem categorias de produtos e essas categorias, elas têm participação.
O que é participação? Ela tem uma participação no faturamento, não é? Porque quando eu tenho, se eu cadastro, se eu organizo corretamente o meu sistema na loja, eu consigo ter essa informação. Qual é a participação por categoria na minha venda, por exemplo? Então, esse é um dado, é uma informação. A partir dele, eu preciso dar equilíbrio na minha loja. Um deles é como é que está meu estoque em relação a essa categoria. Por exemplo, essa categoria representa 10% do meu faturamento. Em tese, o meu estoque deveria ser 10% dessa categoria, porque é o que ela representa no meu negócio. E um outro fator que importa, quando você olha para o salão de vendas, para o showroom, para a loja, não é? A área efetiva de vendas, ela deveria ocupar que espaço? Evidentemente que ela deveria ocupar 10% do meu espaço. Só que quando você olha numa loja, que eu entro numa loja, como é comum eu achar isso torto, desequilibrado, não é? Categorias que têm uma baixa representatividade no faturamento, ocupando lá 10, 15, 20% do espaço físico. Não é? Só que a hora que você olha a representatividade no faturamento, ela é muito 3, 2, 1%, ocupando 10% do salão de vendas. O que isso está contando? Que está comprometendo outras categorias que deveriam ter uma exposição melhor dentro do salão de vendas, uma participação maior dentro do salão de vendas, que faria com que a sua representatividade no faturamento crescesse até muito mais. Eu já tive várias experiências onde a gente conserta a loja nesse aspecto, dando equilíbrio na participação de categorias no espaço físico, no estoque e no faturamento, o que vai impactar também nas minhas compras. Então, se eu tenho esse olhar, eu começo a dimensionar adequadamente. Então, volto a insistir. Hermelino, como é que eu faço para minha loja dar lucro? Você tem que ter gestão, você tem que dar equilíbrio em todos os fundamentos. Estoque é uma delas, não é? Então, é importantíssimo você ter esse controle, esse olhar, né? Saber precificar corretamente, atendendo às demandas. Como eu disse, eu conheço loja que, várias lojas, mas me lembro de uma agora que venda, foca, puxa venda. Só que o que ela está fazendo? Derrubando margem, aumentando o giro. Teoricamente isso é legal, só que a hora que você olha para as compras absurdas, não é? Convertendo o resultado em estoque, aí não tem liquidez, não tem caixa para pagar as contas, para honrar os compromissos, e aí o que acontece? Faz promoção, zera, fica negativa a margem, não é? Gerando, quanto mais vende, mais prejuízo dá, as despesas lá em cima, toda errada. Então não é só vender mais. Percebe? É claro que vender é tudo de bom. Vender é o que a gente precisa. Uma loja existe para vender. Essa é a razão 00, né? A prioridade 00 de uma loja é vender. Não é? Agora, vender de maneira que gere resultado. Não é? Comprar por 10, vender por 9, quanto mais você vende, pior fica. Mais você aumenta a sua dívida. Ao invés de gerar lucro, gera prejuízo. Então é importante dimensionar, acertar despesas fixas, variáveis, percebe? Isso tudo vem a partir de indicadores. Então, quando você tem esses controles, você consegue precificar corretamente, alavancar e dimensionar as suas vendas adequadamente para que você consiga realmente buscar os resultados, qual é meu ponto ideal, não é? E estabelecer umas metas que sejam coerentes, tanto metas de compra quanto metas de vendas que sejam coerentes com a tua operação. Não é? E fora uma série de outros indicadores que eu nem vou entrar aqui, porque senão a gente ficaria o dia inteiro aqui falando, quando você começa a analisar rentabilidade por metro quadrado, venda por metro quadrado e outros indicadores que a gente começa a trazer, que realmente são possíveis de você avaliar, cuidar, mas não precisa entrar em tanto. Alguns são elementares e básicos. Um deles é esse que eu estou dizendo. Você precisa precificar corretamente, você precisa distribuir adequadamente as categorias de produto no salão de vendas, no estoque, nas compras, coordenado com suas vendas. A equipe precisa entender. Esse é um outro aspecto. Uma vez eu estava numa palestra e eu abordando alguns temas associados com tráfego, taxa de conversão, ticket médio, motivos de perda de venda, falando um pouquinho sobre planos de pagamento, o porquê que era importante alavancar alguns determinados planos de pagamento em função da rentabilidade que isso ia gerar na loja, não é? E eu vi uma lojista dizendo que ela estava com a equipe dela lá na palestra e que era um absurdo estar falando isso porque aquilo não interessava para a equipe, não é? E é um absurdo engano. Porque se a minha equipe de vendas entende
entende que é necessário ter esse equilíbrio. Por exemplo, para de ficar pedindo só mercadoria, mercadoria, mercadoria para vender mais, não se importando, não se comprometendo, não é, com a cobertura. Então é importante saber, bom, eu trabalho numa loja, eu quero ganhar bem, eu quero chegar ao final do mês, a loja ter dinheiro para me pagar, eu quero que ela cresça, abra filiais para que eu possa almejar ser gerente aqui nessa loja, crescer, ser uma supervisora e etc. Não é? Para isso, eu preciso entender como que eu ajudo a minha loja, não é? Se eu ficar só pedindo mercadoria nova aqui sem me importar com o que está sobrando aí, não é? Sem me empenhar em tentar ajudar meu gerente, o meu diretor a resolver os problemas que tem, não vai ajudar. Entende o que eu estou dizendo? Agora, uma equipe que se compromete, que entende por que precisa distribuir, vender por categoria, não adianta só vender uma coisa, não é? É importante, tudo aquilo que tem dentro da loja foi comprado para vender. Se aquilo, o comprador errou, botou determinado produto dentro da loja que não vendeu bem. Ok, o que vai fazer com aquilo? Vai tocar fogo, vai dar de presente, não é? É importante ajudar, a equipe ajudar a resolver para abrir espaço para novas mercadorias que vão atender melhor o público, que vão melhorar as vendas, fidelizar os clientes e assim por diante. Então é importante que a equipe entenda, ela engaja mais, ela se sente fazendo parte de um projeto maior e entende a importância do seu papel ali no dia a dia da loja. Não é? Então, quanto mais conhecimento é melhor. Se você tem conhecimento, se você, não só você, proprietário, gerente, gestor, mas toda a sua equipe entenda o máximo possível da operação, não é? Fica mais fácil da gente estabelecer algumas metas. E meta é outro aspecto que eu quero aprofundar um pouquinho. Então percebe que a loja ela é matematizável, ela é gerida, ela é administrada a partir de indicadores e que é fundamental que o gestor conheça isso. Os indicadores, o que eles significam, o impacto na operação, as ferramentas necessárias para gerar esses indicadores, porque é isso que vai fazer a excelência na administração, que vai, como consequência disso tudo, gerar os resultados, os lucros que a loja precisa. Qualquer coisa fora disso é bobagem, é chute, é intuição, e é como eu costumo dizer, intuição é na compra. Eu preciso saber o que vai vender legal, aí é mais no olho, no feeling. Agora, quanto comprar, quais categorias eu devo comprar, aí é matemática. Você primeiro faz um planejamento, você dimensiona, faz as suas previsões de faturamento a partir de markup, cobertura, então você venda por categoria, você então faz um planejamento e dimensiona isso matematicamente, uma verba de compra, não é? Então, até aí, é gestão, é matemática, é indicadores que você precisa dominar, conhecer e saber as fórmulas para se fazer. Não precisa ser, como eu costumo bater, você não precisa ser contador, não precisa ser economista, não precisa ser um administrador com pós-graduação não sei aonde, não importa, isso não é necessário. Agora, você tem que saber quais indicadores, como apurar e o que fazer com eles. Isso é fundamental. Se não, qual é a alternativa a isso? Se você não conhece os indicadores, não sabe como apurar esses indicadores, não sabe o que eles significam e o que fazer com eles, né? Mesmo que se tenha, não sei o que fazer com eles, só resta uma alternativa, é no olho. E aí, no olho, a chance de você errar é muito grande. E esse é um dos maiores problemas atualmente, não é? A margem de erro estreitou. Até pouco tempo atrás, dada que a concorrência era muito menor, dado que as demandas dos consumidores eram menores, portanto, o que isso significa na prática? Que a renda não era tão disputada, não era tão dividida. Não é? Hoje, se a gente olhar para o mercado, você vê que a renda média do consumidor não cresceu, na mesma proporção, pelo menos, que as necessidades. Então, quando você olha as grifes que precisa usar, a internet que precisa ter, o celular, a TV a cabo e etc, etc, etc. Então, esse é um ponto que eu sempre estou batendo, né? Você vê que a renda não cresceu o suficiente para se consumir tudo isso. Então, o que acontece? Vira uma guerra. Não é? Eu lembro sempre do supermercado, você entra no supermercado para comprar arroz, feijão, papel higiênico, não é isso, material de limpeza. Hoje você entra no supermercado, você encontra pneu para o seu carro, você encontra a ração para o cachorro. O supermercado ele quer participar o máximo possível da renda do consumidor. Então ele aumenta o leque de ofertas e tenta já ele mesmo pegar isso. Percebe? A guerra está muito grande. Então se a gente não tiver organizado, estreitando as margens de erro, não é? Errando
muito menos, é dessa maneira que eu vou conseguir ter uma gestão mais técnica, mais capacitada, que vai gerar os resultados que eu preciso. Não é? Então, é importante, como eu estou trazendo o tema meta, então eu preciso ter meta de compra, meta de vendas e tal. Porém, uma já impacta na outra diretamente. Quer um exemplo? Eu vejo o lojista chutando meta de vendas. Eu pergunto, de onde você tirou esse número? Ah, não, a gente tem que vender isso, e é importante trazer isso, e às vezes você vê que é um número que está exagerado. E por quê? Como eu posso presumir que esse número está exagerado? Fazendo conta, não é? Tanto que a maioria, às vezes você vai conversar com a equipe diz assim, não, meu diretor bota a meta aí para não pagar prêmio, porque o que a gente percebe é que são metas impossíveis de bater, não é? Acontece que muitas vezes o lojista, ele faz conta e diz assim, não, eu preciso vender X, e põe isso como meta, não é? E aí, quer um exemplo? Esse é um exemplo que eu sugiro é uma técnica que eu sugiro que você faça realmente. Pega a sua meta, pega uma previsão de vendas do mês, pega 2 indicadores. Pega a previsão de vendas. Minha previsão de vendas para o mês que vem é 100 mil. Beleza. Quantos dias a loja vai trabalhar durante o mês? 25. Ok, então você tem 25 dias para cumprir essa meta, não é? Dividindo, então, 100 mil por 25, fazendo linearmente, se eu fizer essa conta, eu vou chegar a 4 mil, não é? Bom, então eu tenho que vender 4 mil por dia. Beleza. Agora é que eu faço a pergunta, qual é o ticket médio da loja? Não é? Quando a loja vende, em média, qual é o valor das vendas que ela fecha? Meu ticket médio aqui é R$100, por exemplo. Não é? Então, se eu dividir 4 mil por R$100, vai me dar 40. Significa o quê? Que a minha loja tem que fazer, para vender 100 mil, 40 vendas por dia. Aí eu pergunto, qual é a média de vendas que a loja faz por dia? A loja vem fazendo 18 a 20 vendas em média por dia. Pois é, você precisa dobrar a quantidade de vendas que você faz, mantendo esse ticket médio, para vender o que você está imaginando vender. Qual é a estratégia que você vai utilizar para dobrar a quantidade de fechamentos? Qual é a sua taxa de conversão? O que é a taxa de conversão? Quantos clientes entram na loja? Dos que entram, quantos compram? Não é? Que precisa dar isso. Se eu tenho uma taxa de conversão de 40%, que é mais ou menos o número médio que se tem aí no mercado, no varejo, eu começo a ver o seguinte, 40% significa que se eu preciso fazer 40 vendas no dia, tem que entrar 100 pessoas. 40% de 100 vai dar as 40 que eu preciso fazer. Quantas pessoas estão entrando em média por dia? A maioria nem controla, nem conta. Eu digo, como é que você começa a estabelecer umas metas dessa se você não faz essas contas? Está entendendo o que eu estou dizendo? É importante fazer, você tem que ter, a partir qual é a quantidade de vendas que você fecha por dia, qual a quantidade de clientes que entram na loja por dia, para que você comece. O primeiro momento é assim, daí eu vou buscar os números que eu preciso. Vou trabalhar a taxa de conversão, vou melhorar a minha taxa de conversão. Como? Descobrindo os motivos de perda de venda. Inclusive, lá no meu site tem um sistema de controle de tráfego. Se você não tem, usa o meu, é de graça, não paga nada. É só entrar lá e se cadastrar. Falando de loja.com.br, vou pedir para colocar aqui, entra lá e veja, se cadastre, você vai usar sistema de controle de tráfego, para você ter, no mínimo, o controle de quantas pessoas entraram na sua loja, quantas compraram, você tem. No seu controle, você tem. No seu caixa, no seu sistema, você tem. Agora, quantas não compraram, você não tem. Então, você começa por aí, olhando a partir daí, você começa já a descobrir espaços de melhoria. Sempre aquela máxima. Se você reduzir as perdas, você melhora os ganhos. Né? Já é uma maneira de você ganhar mais, é perder menos. Não é? Então, é importante isso. Por isso que eu digo, se você dentro das variáveis que você tem, dos indicadores que você tem, não adianta fantasiar número. Você tem que trazer para eles qual é o seu ticket médio. Se você dividir, basta essa divisão direta. Eu quero vender 100 mil. Qual é o seu ticket médio? R$100. Então eu divido 100 mil por R$100 e você vai saber quantas vendas você tem que fazer. 1.000. Você tem que fazer 1.000 vendas no mês. Então divide pela quantidade de dias. Olha quantas vendas você vem fazendo por mês. E dá uma olhada. Puxa, está longe. Então eu sugiro sempre o seguinte. Porque, vamos lá, deixa eu fazer outro parênteses aqui. Existem coisas que estão diretamente sob seu controle e tem coisas que não. Não é? Eu costumo dizer assim, da porta para dentro está sob seu controle, da porta para fora
Não necessariamente. Eu posso até fazer um esforço, mas eu não tenho controle, não é? Ou seja, no movimento, eu até posso trabalhar mídias sociais, publicidade, fachada de loja, promoção de porta de loja. Eu vou tentar sempre, e é óbvio que tem que ser tentado, melhorar o tráfego, botar mais gente dentro da minha loja. Se não entrar ninguém na minha loja, eu não tenho como exercitar os demais fundamentos. Claro, mas eu não tenho um controle efetivo a partir daí. Agora, depois que o cliente entrou na minha loja, aí, a partir daí, os controles são mais palpáveis, estão mais na mão do lojista, do gestor, para conduzir a operação. Não é verdade? Então, é sempre como eu costumo dizer, você tem que trabalhar as variáveis que estão sob seu controle. Então, quando você controla, por exemplo, tráfego e taxa de conversão, você descobre motivos de perda de venda. Mas, voltando ao ponto em questão, para a gente não perder a linha de raciocínio, se você tem uma quantidade de clientes que entram na loja e uma quantidade de vendas que você fecha por dia, você pega o seu ticket médio, o valor médio das vendas que você está fechando, é só você ver um pelo outro, vai te projetar pela quantidade de dias uma tendência de venda, de fechamento. Bom, eu preciso melhorar, eu preciso crescer minha venda. Ok, onde você vai trabalhar? Você vai trabalhar na taxa de conversão? Você vai dar foco na melhoria do ticket médio? Melhorar o ticket médio não é só falar para a equipe, gente, tem que vender mais, tem que subir o ticket, tem que melhorar o PA. O vendedor está ali, fica ouvindo, fala, ok, eu quero melhorar meu ticket, eu quero bater minha meta, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar prêmio, enfim, todo mundo quer. Mas a questão que eu sempre coloco é, o que eles vão fazer para melhorar o ticket médio? Qual é a estratégia que vai ser utilizada? Você planejou isso, colocou a ferramenta na mão do gerente, o gerente tem isso na mão para trabalhar com a equipe, entendeu? Então é importante isso. Aí você está efetivamente fazendo um planejamento, tendo uma estratégia e agindo na gestão da loja. Então é fundamental que você tenha esses dados e que saiba trabalhar com eles dando foco. Por exemplo, é comum a taxa de conversão de 40% no varejo, não é? Ou seja, de cada 10 clientes que entram na loja, 4 compram, 6 saem sem comprar. Então, se eu descobrir, se eu monitorar e descobrir por que eu perco venda, e a partir do momento que eu descubro, se você usar lá o meu sistema de controle de tráfego, você vai ver quais são os principais motivos de perda de venda. Ah, cliente que só estava olhando, entrou na loja só para dar uma olhada. Ah, perdi venda por causa de preço. Perdi venda porque não tinha mercadoria que o cliente procurou. Ah, eu perdi venda porque era só uma troca. Então, por isso que eu não vendi nada. O cliente entrou, troquei, ele foi embora sem comprar nada. Ah, crédito não autorizado. Ou o cartão não passou, ou se é crediário não aprovou, enfim, alguma questão com relação a crédito. Esses são os clássicos, esses são os principais. E aí você começa a olhar por cada um integrante da equipe e você vai ver que tem distorções. Tem vendedor que tem 35% de clientes só olhando. Só os clientes daquele vendedor ou daquela vendedora estão só olhando, os demais não. É óbvio que ela tem dificuldade de contornar essa objeção. Então, se eu sou o gerente da loja e descubro isso, eu preciso trabalhar essa pessoa, essa vendedora, esse vendedor na minha equipe, ensinando, olha, quando o cliente falar que só está olhando, o que você faz? Como que você age? Como que você conduz? Como que você contorna essa objeção? E vamos trabalhar. Se ela reduzir as perdas, né? Você vai, assim, ponto a ponto, e você vai descobrindo espaços de melhoria. Entendeu? Só nesse fundamento. Então, eu vou melhorar minha taxa de conversão, meu foco esse mês é melhorar minha taxa de conversão de 40% para 50%. Eu sempre faço essa conta. De 4 para 5, você cresce 1/4, que aumenta. 25% de crescimento, é só fazer a conta aí. Dá 25% de crescimento aqui. Não é? Nesse fundamento, taxa de conversão. Vou trabalhar ticket médio. O que é que você vai fazer em termos de ticket médio? É? Para que dê os instrumentos necessários para alavancar ticket médio. Ticket médio está diretamente associado com plano de pagamento. Não é? Só que quando você fala em plano de pagamento, onde é que ele vai impactar? Ele vai impactar no seu caixa. Então, é importante que você tenha como fazer um fluxo de caixa adequado para dar equilíbrio, para que você consiga vender, repor as mercadorias, pagar as contas e etc. Então, é importante. Como não cuidar de indicadores se você tem que fazer isso tudo? Isso é que impacta na gestão. É um corpo integrado, onde você mexe aqui, impacta ali, impacta lá.
E não é no olho, não é no feeling, não é só no achismo que a gente vai conseguir fazer isso. Ou só reunir a equipe e uhul, ahá, como às vezes eu vejo muita equipe, né, dando ênfase no grito de guerra, vamos lá, na força de vontade. Força de vontade não paga conta, o que paga conta é resultado, é inteligência, é estratégia. É claro que a gente precisa ter ânimo, a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa ter determinação, a gente precisa acreditar na gente, na empresa, nos produtos, nos clientes, mas só isso não é suficiente. Não é? Não adianta eu acreditar que eu vou conseguir voar, batendo meus braços, por mais força de vontade, determinação e crença que eu tenho, eu não vou voar, eu não tenho asas. Percebe? Eu tenho que arrumar alguma coisa, no mínimo, para que eu consiga voar, senão eu não vou voar. É uma ilusão, uma fantasia. Na empresa é a mesma coisa. Então, é importante isso. Mas para não sair do nosso foco, eu estou falando de metas. Então é importante saber calcular meta e saber a viabilidade da meta até para apresentar para a equipe e a equipe entender que, olha, matematicamente é possível buscar se a gente trabalhar esses dados aqui. Nós vamos ter esse foco. Então, tanto que eu digo assim, gerente no salão de vendas é 80% do resultado de uma loja. Porque sabendo quais os aspectos cuidar e acompanhar a equipe nesse foco, com certeza alavanca resultado, mesmo com algumas deficiências, como eu vejo, às vezes a loja está com deficiência de estoque e com algumas limitações, mas porque sabe onde bater, como acompanhar, consegue ir melhorando. E aí vai ajustando as deficiências com o passar do tempo. Eu costumo dizer sempre o seguinte, é muito fácil você estragar uma loja, mas é complicado consertar, porque demanda tempo, você não consegue pegar o estoque que está sobrando e jogar fora, não tem jeito, não é? Você não consegue simplesmente comprar as coisas que precisa, reformar uma loja, ou encontrar as pessoas certas, capacitadas, prontas, ali na esquina. É um trabalho que demanda tempo, foco, saber o que fazer, como fazer, o quanto fazer e assim por diante. Isso é a gestão da loja, é isso que vai proporcionar os lucros que você precisa. Não é? Então, voltando à questão da meta, que é importante a gente entender. Meta é o seguinte, quando você faz uma meta, você dimensiona inadequadamente uma meta de venda, geralmente vai comprar errado também. Porque, eu vou vender tanto, então eu vou precisar de mercadoria aqui e acabar comprando errado. Por quê? Superdimensionou uma meta, desestimula a equipe olha e fala, não, essa meta não dá para bater. Não é? E aí acaba não acreditando, e por não acreditar não se esforça. Aquilo que eu sei que eu não tenho certeza, tenho convicção que eu não vou conseguir buscar, eu não vou fazer esforço, não vai dar mesmo. Então, percebe como é importante o dimensionamento adequado, correto, de meta. Isso são indicadores que eu gosto muito de lembrar que contra fatos não há argumentos. Se você tem dados objetivos, se você monitora, se você tem uma gestão técnica de qualidade, você pode ter certeza que, inclusive, argumentos com a equipe para você apresentar, para você recuperar um colaborador que está com deficiências, quando você apresenta dados, olha, está assim, a deficiência está aqui, vamos lá que eu vou te ajudar, não é? Vamos buscar a capacitação que você precisa para que você consiga performar melhor, entregar resultados melhores. Você pode ter certeza que é dessa maneira que você engaja um time, que você melhora. Se você é um líder, não é? Eu bato sempre no seguinte ponto, liderança e gerência são coisas absolutamente diferentes. Líder é de baixo para cima, não é? Gerente é de cima para baixo. Gerente faz parte do organograma, né? É uma função na empresa que tem determinados poderes. Então pode demitir, pode contratar, pode punir e tem poder para distribuir tarefas, determinar e etc. E líder não. Líder é a pessoa que é reconhecida. Então, a liderança é de baixo para cima. Os colaboradores reconhecem naquela pessoa, né, uma pessoa que sabe o que diz, que sabe apontar os melhores caminhos, que tem notório conhecimento, que quando eu preciso de apoio é a pessoa que vai me orientar, quando a gente tem conflito é a pessoa que me representa, que resolve, né, os conflitos, que aponta os melhores caminhos para a equipe ir. Esse é o líder. Então, eu reconheço o líder, o subordinado reconhece o líder, não é? Está aqui uma pessoa que vale a pena seguir porque existem ganhos, eu tenho benefícios quando eu ouço essa pessoa, né? E veja bem, isso é tão importante que tem empresa que tem líder paralelo. Quantas e quantas vezes eu já vi loja onde o gerente é uma pessoa, mas quem manda lá dentro é uma vendedora, né?
Porque tem mais experiência, está mais lá dentro, tem mais personalidade, tem mais conhecimento às vezes, e o gerente é uma pessoa que veio lá, foi contratado, veio indicado por alguém, e não é a pessoa que tem o poder de determinar ou tem o respeito da equipe. Percebe? Então é importante entender isso tudo. Por isso que eu sempre insisto, gerente é 80% do resultado de uma loja. Não é? Isso é técnica, isso é conhecimento, assim como os demais indicadores. Né? E por falar nisso, deixa eu dar um recado para você que eu acho fundamental. Não é? A gente fica falando aqui em capacitar, capacitar, capacitar. Se você gosta, se você acha que essa maneira que eu trago os conteúdos é didático, enfim, se você acha que é relevante, que isso é importante, eu criei uma área de membros exatamente para trazer esse tipo de informação. Cursos na área de gerência e liderança, curso de compras, curso de vendas, curso de técnica de fechamento, curso de financeiro, de DRE, de fluxo de caixa, tudo separadinho, módulo a módulo, para trazer conteúdo relevante, importante, estratégico de capacitação, não é? De maneira simples, prática. Você não precisa ser contador, você não precisa ser um economista para poder dominar um DRE ou fazer uma projeção de fluxo de caixa, precificação e ponto de equilíbrio e os demais fundamentos da gestão. Tem que ser simples, prático, rápido, especialmente tem que ser barato, o impacto do custo tem que ser baixo. Antes eu vendia só meus cursos, o que era uma estratégia e tal, muita gente fez, muita gente participa, muita gente comprou, mas limita muito. Então o que eu fiz? Eu criei uma área de membros por assinatura, onde você pode se associar e ter acesso a todos esses cursos e muito mais. A gente vai abastecendo permanentemente. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de reciprocidade. Eu trago o conteúdo, evidentemente que o nosso bate-papo aqui é uma reflexão, muita gente gosta, interage, eu acho que não só é um prazer para mim, mas a gente traz algum conteúdo que, de certa forma, já ajuda. Não é? Agora, se você quer se aprofundar, tem uma área de assinantes, evidentemente que eu tenho toda uma equipe, uma estrutura por trás, então eu não tenho como disponibilizar toda essa plataforma, que se você fosse comprar seria caríssimo. E a gente trouxe, enfim, se você está me vendo pelo YouTube, vou pedir para deixar o link aqui, dá uma olhada lá, veja como tem material relevante, interessante e já disponível de imediato para você utilizar com você e com a sua equipe. Não é? Se você está me ouvindo pelo podcast, eu vou pedir para deixar no link aqui abaixo. Não é? Mas é importante, entra lá, é a área de membros, o Falando de Loja Exclusive. Não é? Enfim, feito aqui o nosso jabá, vamos concluir hoje, que eu fiquei de falar um pouco sobre categoria. Não é? Como é importante você ter uma gestão de categoria de maneira controlada. Por que eu estou trazendo isso? Porque, primeiro, você precisa organizar isso no sistema. E, se não está organizado, você tem que ter um bom planejamento e tempo, leva tempo para você organizar. É como eu sempre falo, bagunçar é fácil, consertar é complicado. Quantas vezes eu vejo numa loja, o termo técnico que a gente usa hoje é SKU, né? Quantos SKUs para o mesmo produto? Por quê? Porque tinha alguém que fazia o cadastro quando chegava o produto, cadastrava no sistema e lá atribuía um código. Pela maneira como se estruturou esse item no sistema. Aí troca a pessoa, agora é outra pessoa que está dando entrada no sistema, e quando vai dar entrada na nota, ou que vai cadastrar o pedido, ou a nota quando chega, vai cadastrar o item e categoriza de maneira diferente. Ora, vou dar um exemplo clássico, né? Quantas vezes eu pego numa loja, eu pego uma camiseta e eu digo assim, que modelo que é essa camiseta? E alguém vai me dizer, essa aí é uma modelo gola polo, né? Ok. Outro chama de camisa polo. Aí eu levo para um segundo e falo, que modelo que é essa aqui? Essa aí é uma manga curta. Né? Aquela outra ali é uma manga longa, essa é uma manga curta. Né? Ou seja, se você começa a pesquisar dentro da loja, você vai perceber que você vai ouvir descrições diferentes a respeito de uma mesma dimensão, no caso, modelo. Né? Então, vou dar outro exemplo. Tem loja que eu pego uma camiseta, por exemplo, uma regata, né, e eu falo, o que é isso aqui? Isso aí é uma camiseta modelo regata. E você pergunta para outro, não, isso é uma regata, isso não é camiseta, é uma regata. Camiseta é outra coisa. Eu quero trazer esse exemplo para mostrar para você que se você não tiver isso planejado, isso a gente chama de árvore de produtos, não é? Gestão por categorias. Eu falei em participação no salão de vendas, participação no estoque, participação no seu planejamento de compras e
cálculo de rentabilidade e outros indicadores que você pode fazer. Se você não tem uma gestão de categorias organizada, pensada, não é boa vontade, não adianta você trocar a pessoa que dá a entrada no sistema e tal, né? E que essa pessoa tenha boa vontade se ela não tem uma árvore de produtos planejada. Né? Se isso está errado no seu sistema, tem que consertar. Percebe? Porque a partir disso é que você vai conseguir dimensionar as outras variáveis, os outros fatores que impactam na sua rentabilidade. Então, para finalizar o papo de hoje, que já está bastante longo, eu quero deixar a seguinte mensagem. Você quer aumentar o lucro da sua loja? Você quer realmente buscar os resultados que merece? Não é? Para que você tenha condições de fazer bons investimentos, pagar bem salários, para atrair gente, não é? Gente capacitada, gente interessada, reter os talentos na sua empresa e, acima de tudo, ser bem remunerado. Não é? Para isso que a gente trabalha também. Não é? É importante que você tenha lucro, para isso você tem que ter gestão de qualidade, é na gestão. A diferença entre fracasso e sucesso é a gestão, não é mercado, não é crise, porque, como eu sempre falo, se fosse a crise, durante a crise, como a gente está atravessando não é? Todo mundo teria que ir mal, e a gente vê loja indo muito bem. Por quê? Porque o gestor sabe onde agir, o que fazer, onde buscar os números, que foco que dá, onde bater para conseguir os resultados necessários e engajar seu time e etc. Não é? Ninguém faz nada sozinho, é um time trabalhando, é um time que vai buscar e se sabe o que fazer, como fazer, não é? Quanto mais resultados, mais vontade a gente tem de fazer. Né? Então vamos ficar por aqui hoje. Se você gostou, deixa seu like, faz seu comentário aqui embaixo. É sempre muito bem-vindo. Beleza? Eu te vejo por aí então. Um grande abraço.